contraponto provavelmente é a matéria mais importante que qualquer músico que se preze, e muito mais qualquer compositor que se preze, é obrigado a dominar. Porque o contraponto é o estudo da relação entre todas as notas. Então, como eu gosto de dizer aqui no canal, o contraponto é a química da música. Nele você vai aprender não só as relações harmônicas, mas também melódicas. E as regras dentro do contraponto não são para fechar a sua criatividade ou para bloquear alguma coisa. Hoje é a terceira aula da série A Arte do Contraponto, que eu estou fazendo aqui no canal Composição na Prática. E nessa terceira aula, a gente vai falar sobre a terceira espécie do contraponto, que é uma das espécies mais importantes. Se você não entende o que é a espécie do contraponto, você já vai entender. Mas é um dos níveis mais importantes do contraponto, porque é aqui que você vai começar a estudar de verdade como compor melodias. Você vai estudar todas as leis da melodia. Isso mesmo, leis não são regras, não são regrinhas bestas, são leis, leis naturais da música que a gente, com a técnica do contraponto, aprende a utilizar para compor belas melodias. Vamos lá para o vídeo? Eu sou Ivan Sacavícios. Se você não conhece o canal Composição na Prática, é o canal onde eu estou desvendando com todos vocês todas as leis, todos os conceitos da música e da composição musical, para você ser um compositor autêntico e, mais do que isso, profissional. Então eu não fico ensinando diquinhas aqui, coisas para você decorar e ficar repetindo os outros, não. Eu ensino realmente as estruturas da música. E essa série A Arte do Contraponto tem tudo a ver com isso. Na verdade, eu comecei a série por pedidos de vocês mesmos. Vocês que assistem aqui o canal pediram para eu fazer uma série de aulas sobre o contraponto. Essa, então, é a terceira aula, onde a gente vai tratar sobre a terceira espécie do contraponto. Se você não entende exatamente o que são espécies, você ainda não viu a aula 1, a aula 2, eu realmente convido você a assistir a aula 1 e a aula 2 dessa série aqui do canal, A Arte do Contraponto, porque a aula 1 é onde mostra sobre a primeira espécie. A primeira espécie é como se fosse o primeiro nível do contraponto, o primeiro nível para a gente estudar contraponto, e é nessa espécie onde a gente aprende todas as regrinhas, ou melhor dizendo, como eu falei aqui no vídeo, todas as leis da música, porque eu gosto sempre de dizer que o contraponto é como se fosse a química da música, né? A gente vai estudar todas as relações entre notas, como se a gente estivesse estudando as relações entre as moléculas na química. Então, na primeira espécie, a gente aprende as regrinhas do que são dissonâncias, do que são consonâncias e várias outras coisas também, como quintas paralelas, oitavas paralelas. A segunda espécie, a gente começa a trabalhar o tratamento profissional das dissonâncias. Então, como você fazer dissonâncias na sua música, mas de maneira profissional, da maneira certa, para a dissonância entrar e dar aquele temperinho especial. Agora, na terceira espécie, a gente vai usar mais notas e, por isso, a gente vai trabalhar mais as linhas melódicas. Então, a terceira espécie, todo mundo conhece por 4 notas contra uma, porque na primeira espécie a gente faz uma nota do cantus firmus. Lembra que é o cantus firmus? O cantus firmus, ele é uma melodia dada que eu peguei do livro do Schoenberg, Exercícios Preliminares de Contraponto. Ele dá 8 cantos firmos lá, inclusive os cantos firmos estão aqui embaixo na descrição para você pegar e realmente estudar o que eu vou passar hoje para você aqui. E essa melodia dada tem notas de 4 tempos, são notas grandes. A primeira espécie a gente faz também notas de 4 tempos no nosso contraponto. Então o exercício de contraponto vai fazer nota contra nota. A segunda espécie, a gente vai fazer 2 notas contra a nota do cantus firmus. Então 2 notas contra uma, óbvio. E agora na terceira espécie são 4 notas. Então 4 semínimas, 4 notas de um tempo, em cima de uma nota de 4 tempos do cantus firmus, beleza? Então por isso que a gente vai começar a trabalhar mais a ideia melódica mesmo. Hoje eu vou relembrar também com vocês algumas regras de melodia que a gente viu lá da primeira espécie, só que agora vai ficar muito mais difícil trabalhar e, na verdade, você vai aprender muito mais como trabalhar. Além disso, a gente aprende também na terceira espécie um tipo de motivo coringa, que a gente pode chamar, que se chama cambiata. Então você vai ver que a cambiata, ela é um desenho, um teminha, um motivo que pode ser colocado de maneira muito mais simples do que outras coisas. Então fica aqui até o final do vídeo que você vai ver todas essas leis sobre a melodia, você vai ver sobre a cambiata e você vai conseguir, como eu disse, pegar aqui embaixo, né, e os cantos firmes que eu passei, desculpa, e trabalhar em cima deles, treinar em cima deles. Beleza? Vamos lá então para o programinha que eu uso aqui de produção. Muita gente pergunta, esse programa é o Logic Pro, né? E é um programa que eu acho essencial, viu, galera, trabalhar, eu sempre comento sobre ele.
Porque ele é uma evolução da partitura, né? Só que tem outros programas que são gratuitos. Esse é para Mac, mas tem outros programas gratuitos, como por exemplo o Reaper, né? Que é um programa gratuito. Mas vamos lá então. O que eu estava dizendo, né? O contraponto agora de terceira espécie. A primeira espécie, como eu estava dizendo, a gente vai fazer nota contra nota, né? Então, por exemplo, isso aqui. Aí, só relembrando aqui bem rapidamente, que eu não vou perder tempo desse vídeo, o que são consonâncias? Então, consonâncias são oitavas, no caso eu fiz aqui, dó, dó, uma oitava, né? Então, isso aqui é uma consonância. O que são outras consonâncias? Quintas, dó, sol, por exemplo. Terças, ou terça composta também, você pode pôr o mi mais agudo aqui, né? Ó. Beleza? Terça composta. E as sextas também são consonâncias, dó, lá, por exemplo. Beleza? Todas as outras notas são dissonantes, então segundas, né? Sétimas, dissonâncias, ou trítono, que no caso aqui não entraria, por exemplo, essa nota Fá sustenido. Então, a gente teria um trítono. E aí, hoje a gente vai falar bastante sobre ele, porque é nessa espécie do contraponto que a gente aprende a trabalhar com a melodia e não colocar trítonos, que é uma coisa que realmente muitos alunos meus do meu curso online mandam para mim melodias para eu analisar, tudo isso, porque existe um suporte, né, no meu curso online que você pode ter comigo, direto comigo. E os alunos mandam melodias, motivos, e muitas vezes tem o trítono dentro. Hoje mesmo eu tava falando com um aluno, eu falei, cara, tá legal o que você tá fazendo, mas tem um trítono no meio e não tá ficando bonito isso, não tá gostoso esse som. Eu vou mostrar pra você hoje aqui isso. Então, o trítono, dentro de toda a escala maior, então guarda essa ideia. Qualquer escala maior vai ter o trítono entre o quarto e o sétimo grau. Então, o que é o quarto e o sétimo grau? A gente tá aqui, esse cantos firmos, ele tá em dó maior. Né? Aqui embaixo na descrição eu deixei, além de também o link do meu curso online, para você conhecer melhor, eu vou explicar um pouco melhor sobre o curso online depois, eu deixei também o link do cantos firmos, como eu falei, lá tem 8, então tem várias tonalidades, esse é o primeiro deles, e ele está em dó maior, né? Então tem todas as notas em dó, né? Ó, aqui começa e termina em dó, então as tonalidades dos cantos firmes, quando começar em outra nota, mi bemol, termina em mi bemol lá, termina em lá, sol, termina em sol, é porque ele tá nessa tonalidade, de sol, ou de lá, ou de mi bemol, beleza? Só para você saber trabalhar depois. Então aqui tá em dó maior. Onde estaria o trítono aqui? O trítono tá entre a quarta nota, então dó, ré, mi, fá, né, aqui, e a sétima nota, que é a nota si. Uma antes da oitava, né, que seria o dó de novo. Então, esse intervalo aqui, que a gente pode chamar de quarta aumentada, no caso aqui, ou uma quinta diminuta. Se a gente fizer si, fá, isso é uma quinta diminuta, né, que a gente chama. Então, o trítono é a inversão dele mesmo. Ele é o único intervalo que ele é a inversão dele mesmo. Então, por que eu tô falando isso? Porque toda vez que você vê a nota Fá ou você vê a nota Si, você tem que sempre tomar cuidado. Isso desde a primeira espécie, beleza? E agora, isso vai acontecer nas melodias que a gente vai fazer. Porque, como eu falei, a primeira espécie nota contra nota. Então, como eu estava acabando de dizer, você não pode, por exemplo, fazer um trítono aqui no caso. Ó, né? Então, por exemplo, Fá, Si aqui, ó. Isso lá na primeira espécie. Só que hoje eu vou mostrar na parte melódica isso pra vocês como é que vai interferir. E aí, a gente vai ver depois a segunda espécie. Lembra que eu falei pra vocês? Então, vão ser duas notas contra uma. A segunda espécie seria isso aqui, duas notas contra uma, né? Que foi a última aula, a aula 2 que eu deixei aqui. Agora, hoje a gente tá vendo a terceira espécie. A terceira espécie são 4 notas contra uma. Então, por exemplo, isso aqui, ó. Por isso que eu tô dizendo pra vocês que isso aqui já fica muito mais melódico. Olha aqui como eu tô escrevendo melodias mesmo, entendeu? Por exemplo, eu vou fazer até uma coisinha aqui, ó. Eu já tô escrevendo aqui realmente melodias, tá vendo? Isso tá certo isso que eu fiz. Eu já vou explicar tudo aqui, né, mas... né? Beleza? Aqui deu uma dissonância, mas porque eu pus a tal da cambiata. Eu vou explicar tudo isso pra vocês. Beleza? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa da terceira espécie é isso. São 4 notas contra uma que você vai fazer, né? A de baixo tem 4 tempos, a de cima... Então, vão ter 4 notas de um tempo. Você não precisa sempre pôr 4 no início aqui do contraponto. Muitos livros escrevem que... E é até legal mesmo, porque deixa mais independente cada voz. Porque lembra que o contraponto é a arte de
compor melodias, de juntar melodias, né? Por isso que eu acho tão importante, é o que eu falo toda hora para meus alunos no meu curso online, nas minhas aulas particulares. Eu falo, galera, vocês têm que saber dominar a composição de melodias, né? Tem um grande músico falecido já, o Igor Stravinsky, que ele fala isso o tempo todo, ele fala em vários livros, várias coisas que você vê dele, vocês têm que dominar a composição de melodias. Então, por isso que no meu curso online, por exemplo, você vai entrar, primeira coisa, você vai aprender qual a sua personalidade como músico, uma coisa que já é difícil a gente conseguir achar isso, e eu tenho um sistema de arquétipos super especial que eu criei, junto com o que eu estudei na minha faculdade, que eu fiz faculdade de composição, criei um sistema de arquétipos, que é para você encontrar sua personalidade como músico, que tipo de compositor é você. Então isso, a primeira aula lá, um aulão super legal para você entender isso. Depois a gente começa já a desenvolver motivos no curso. Então você vai pegar pequenos motivos, pequenos fragmentos, como essa cambiata que eu mostrei, né, um pequeno teminha e tal, e vai aprender técnicas para desenvolver transposição, inversão, elisão, aumentação, retrógrado, tudo isso. Então você vai pegar fragmentos pequenos para desenvolver. A próxima fase do curso então o aluno começa a pegar melodias maiores, então criar frases de pergunta, resposta, frases que terminam pontuadas, que são, né, que dão uma pontuação final para a música, frases que deixam a música em interrogação, por isso que eu falei pergunta e resposta, e com o tempo você vai aprendendo, claro, harmonia, harmonização, mas a harmonização da maneira certa, que tem tudo do contraponto no meio, né? Você vai aprender a harmonização com a condução de vozes da maneira certa, saber harmonizar melodias. Depois você vai aprender a pegar todos esses blocos grandes e fazer músicas completas, aprender as formas. Então, forma ternária, forma rondó, que é uma forma de sinfonia, aprender a fazer prelúdio, tema com variação, diversas formas, para sua música tomar realmente uma forma mesmo, né? Tomar uma história, você conseguir fazer a jornada do herói que eu digo. E além disso, tem vários outros módulos adjacentes, por exemplo, o módulo que eu estou colocando aulas como eu estou dando aqui no YouTube, a arte do contraponto. E aí você tem a oportunidade, como eu disse, de participar do suporte exclusivo comigo. E você pode fazer os exercícios do curso que eu vou passar, né? E você consegue mandar para mim, para eu fazer a correção para você. Beleza? Expliquei um pouquinho sobre o curso. Se você quiser saber melhor, claro, clica aqui embaixo que tem na descrição o link para você entender melhor como é que funciona. Beleza? Mas vamos lá. Então aqui você vai, além disso tem vários outros módulos, viu? Então dá uma olhada, tem módulo para aprender a mexer nesses programas de produção, né? Mais do que isso, aprender a mexer com áudio, né? Pelo menos uma introdução no que é um compressor, equalizador, áudio e como mexer mesmo nesses programas, produzir, né? Com esses programas, óbvio, que senão você não adianta, eu acho que muita coisa você só aprender a compor e não saber trazer para cá, para abrir os instrumentos que você quer, tudo isso. Tem curso de arranjo na prática, curso de letra, curso música na prática, que tem teoria musical aplicada na prática. Então, se você tá querendo evoluir mesmo, dá uma olhadinha, viu? Dá uma olhadinha aqui embaixo que você vai gostar, eu tenho certeza. Beleza? Então, vamos lá. Como eu tava dizendo, 4 notas contra uma, né? Agora, a gente vai ter que entender uma coisa aqui dessa terceira espécie. Lembra na segunda espécie que eu falava que a gente aprende como compor dissonâncias, como colocar dissonâncias da maneira certa, da maneira profissional, fazer o tratamento das dissonâncias? Agora na terceira espécie que a gente está vendo aqui, a gente também vai utilizar a ideia das dissonâncias pra caramba. Só que agora a gente vai ter 4 notas, beleza? Aqui no meio. Antes eram 2, agora são 4 aqui na terceira espécie. Então, o que a gente tem que pensar agora? Na segunda espécie, a gente falava assim, que tinha o tempo forte, que era o primeiro tempo, onde você não podia pôr dissonância, no caso aqui eu tô fazendo Ré-Fá, que é uma terça composta, que é uma décima. Então a dissonância teria que vir aqui, ó, no caso, né? Isso daqui daria certinho, né? Eu tô fazendo uma consonância, aí aqui vem uma nona, que é uma dissonância, e tá resolvendo em outra consonância. Ao mesmo tempo, essa dissonância, ela tá entre 2 notas de grau conjunto. O que eu quero dizer? Ela não entrou por salto, por exemplo, eu não vim dessa nota, saltei para a dissonância, e também ela não saiu por salto. Eu não peguei essa dissonância e pulei dela por um salto aqui, ó. Então, isso são regras da segunda espécie que a gente vai ver também aqui na terceira, entendeu? Porque o tratamento da dissonância você vai usar para sempre desse jeito, entendeu? Então, por exemplo, essa era a maneira de tratar na segunda espécie, né? Porque a gente falava o quê? Você não pode pôr dissonância no tempo forte, que é essa primeira nota, e você pode pôr a dissonância somente no segundo tempo aqui, ó, na segunda nota, desculpa, que seria o terceiro tempo, né? Ó. Isso é um tratamento perfeito da dissonância, entendeu? Ela entrou por grau conjunto, saiu, as 2 aqui em volta dela são consonância, beleza.
Agora, como é que a gente vai ver a dissonância na terceira espécie? Como tem 4 notas, a gente vai ter 2 tempos que a gente considera forte. A gente tem o tempo 1 e o tempo 3. Então, o primeiro e o terceiro tempo a gente considera forte na terceira espécie, e o segundo e o quarto tempo fracos. Então, o que significa? Que você vai colocar dissonâncias, em primeiro lugar, hoje eu vou ensinar agora no final do vídeo como que você vai pôr dissonância no tempo forte, mas primeiro vamos começar da maneira mais fácil, que é você colocar dissonâncias sempre no tempo fraco. Então, esse é o primeiro jeito que você vai estudar. Tentar colocar o máximo de dissonâncias no tempo fraco. Então você fala assim, pô, mas eu preciso pôr dissonância? Não, você pode fazer, por exemplo, sei lá, isso aqui, ó, não tem uma dissonância aqui, ó. Mas aqui você não vai estar treinando tratar a dissonância. E outra coisa, vai ficar cheia de saltos aqui. E isso não é bom numa melodia, né? Além disso, a gente já tem aquele problema que eu falei pra você aqui nesse caso, o trítono melódico que eu tava dizendo, eu vou explicar melhor. Então a gente tenta sempre colocar notas próximas e colocar dissonâncias aqui no meio. Por exemplo, aqui eu fiz Dó, Mi composto, que eu falei que é uma décima, né? Aí aqui vem uma nona, uma dissonância, ó. Aí vem uma consonância, que é uma oitava, e depois vem uma outra dissonância, que é uma sétima. Então isso seria super legal fazer. Agora, como é que eu vou tratar essa dissonância aqui que está no tempo fraco? Do mesmo jeito da segunda espécie. Então eu tenho que pôr uma nota que seja consonante abaixo dessa. Então isso é uma coisa que eu falava o tempo todo na segunda espécie. Não pega uma dissonância e traz ela depois para cima. Aqui já estaria errado porque isso é outra dissonância, né? Tudo bem, mas... Quer dizer, a dissonância nunca pode ficar na ponta de uma linha melódica. Nem aqui, ó. Né? Então ela tem que estar numa continuação, ó. Tá vendo? Eu tô aqui continuando aqui, né? Fazendo uma continuação, beleza? Agora vamos lá, continuando. Então, já vimos isso, né? Então, os tempos fracos, onde que a gente vai pôr dissonância em primeiro lugar. Beleza, galera? Agora, vamos relembrar umas regrinhas melódicas, como eu estava dizendo. Lembra lá da primeira espécie que eu falava assim? Olha, você não pode fazer numa linha, né, numa mesma direção, um intervalo maior do que sexta, o Schoenberg fala no livro dele. Então, o que é um intervalo maior do que sexta? É só você pensar, vamos ver aqui, por exemplo, ó, eu comecei no Mi, né, ó, essa melodia, e ela só desce, ó, até o Lá. Quanto que dá? Ó? Mi, Ré, Dó, Si, Lá, é uma quinta. Então, beleza, eu poderia vir até aqui, por exemplo, ó, no máximo. Mas, já vai... Por isso que eu falo que esse contraponto, essa espécie, é a espécie para estudar como escrever boas melodias, né? Por exemplo, como eu digo, no meu curso online tem uma hora que você aprende a fazer melodias. Tem um aulão lá que eu adoro, ensinando sobre como criar boas melodias. Eu ensino isso pro aluno. Não faça saltos, não fica indo só numa direção. Toda vez que você for numa direção, tenta voltar um pouco, depois volta. E aí eu começo a mostrar lá dentro do curso como várias melodias, elas depois possuem esse desenho assim, ó, de onda sonora. Tanto aqui nesse programa, quanto na partitura. Que é nada mais nada menos do que uma coisa antes desse programa. Você vai ver isso daqui, esse programinha é a mesma coisa que a partitura, entendeu? Ele é uma evolução da partitura. Então, essas regras que eu tô passando aqui são importantes para qualquer coisa que você for fazer na sua vida de melodia, não só de contraponto. Então é isso, não fazer um intervalo maior do que sexta numa linha só melódica. E claro, assim, não chega toda hora em sextas, entendeu? Né? Assim, não vai toda hora você vai chegar a fazer sexta, aí não chegar no limite. Não, tenta fazer até menor, por exemplo, que quinta já tá bom, ó. Aí eu voltaria aqui uma sexta, aqui uma sétima, né? Mas tudo bem, ela tá essa sétima tá aqui em tempo forte, ó, ela tá no tempo 3. Você fala, professor, mas isso aqui não é tempo forte? Então, aí que eu falei pra você que eu ia dizer. Tem uma coisa que você pode pôr notas dissonantes em tempo forte aqui na terceira espécie. Quando ela está entre duas consonâncias, no caso aqui, ó. Então eu tenho uma sexta e uma oitava. Então, entre duas consonâncias, tá essa nota, né? E ela não está saindo nem entrando por salto. Então, pega aquela regrinha e coloca aqui. Até passa dissonância em tempo forte, né? Tudo bem que não é pra pôr toda hora também, mas até passa, assim. Então, ó, o que eu tava dizendo pra você, ó. Se você, por exemplo, começar aqui, ó, né, ó, também, não vai fazer muito aqui, tá subindo aqui, ó. Tipo, vir e continuar subindo e tal, ó. Aqui, por exemplo, já passou, ó, Sol, Fá. Isso daqui é uma sétima. Então, você não pode fazer uma linha desse tamanho, tá vendo? Então, tente sempre você... fazer linhas que seja que vai um pouco e volta, sempre vai e volta, vai fazendo uma coisa melódica mesmo, assim, sabe? Então, outra coisa que eu tinha falado pra vocês, que eu não mostrei aqui, foi, por exemplo, começar por um outro tempo, por exemplo, no segundo tempo, ó.
Isso daqui vai trazer independência das vozes, como eu estava dizendo para vocês. Ó, começando no segundo tempo, ó. Tá vendo? Isso daqui fica bem legal assim, né, fazer. Por exemplo, ó, eu ponho uma dissonância no tempo fraco, consonância, dissonância no tempo fraco de novo. Aí aqui, ó, vamos ver, eu tô fazendo agora, viu, com vocês isso aqui. Uma dissonância, ó, aqui já não daria certo, porque ó, agora chega a nota Sol, e se eu fizer um Fá, vai estar em tempo forte. E o tempo forte só pode ter dissonância se está entre duas consonâncias. Aqui não tem consonância. Entendeu? Então você vê que o contraponto é um desafio, sempre assim, né? Por exemplo, aqui, eu voltaria pra cá, com certeza, ó, né? Faria duas vezes essa dissonância em tempo fraco, que é o Dó, né? No caso aqui, uma sétima. Beleza? Então, né, eu sei que, ó, tô colocando vários exemplos, várias possibilidades, né, ó. Ó, dissonância. Tá vendo? Beleza, então conversamos sobre isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse tal da cambiata. Lembra que eu conversei com vocês sobre a cambiata? Então, o que é a cambiata? A cambiata, galera, nada mais nada menos é, como eu disse, do que um motivo musical que você começa a fazer ele aqui na terceira espécie. E esse motivo musical é como se fosse um coringa, porque ela burla um pouquinho as regras, a gente poderia dizer. Ele dá uma burladinha nas regras, né? Então, a cambiata, ela é isso aqui, ó. Você vai começar uma nota aqui, por exemplo, essa. Você vai... Primeiro eu vou fazer por uma direção, depois para outra. Você pode fazer ela ou para cima ou para baixo, a cambiata. Então você põe uma nota, por exemplo, aqui, Dó. Depois eu vou pôr por o Mi, vai ficar melhor aqui, ó. Mi. Aí depois você sobe uma segunda, pode ser segunda maior ou menor. Depois você sobe uma terça. Beleza? Depois você desce segunda e desce segunda. Esse é o desenho da cambiata. Se você for fazer para baixo, por exemplo, começando daqui, ó. Você desce uma segunda, desce uma terça, aí sobe segunda e sobe segunda. Tá vendo que o desenho é invertido mesmo que deu aqui, ó. Então, a cambiata pra cima, segunda, terça, desce 2 segundos. Cambiata pra baixo, segunda, terça, pra baixo, sobe 2 segundos. Tá vendo? Esse é o desenho da cambiata. Então, como eu tava dizendo, esse desenho, ele é meio que um coringa. Por quê? A cambiata, você vai sempre começar ela no tempo forte. Então, ou você começa ela aqui no primeiro, ou no terceiro tempo, beleza? E aí, o que você tem que usar como regrinha da cambiata? Você tem que pensar que a primeira e a última nota vai ser consonante com a nota do cantos firmos aqui embaixo. Então, no caso aqui, ó, essa primeira nota, Dó, Mi, consonância, uma décima. E depois, Ré, Fá, consonância também. Então, você nem se preocupa com essas do meio, se vai ser dissonância ou não. No caso, essa vai ser e essa também. Então, em tempo fraco, no caso, você fala, mas tá tudo certinho, tá? Mas se tivesse tempo forte, uma dissonância, não tem problema, beleza? Não tem problema nenhum. Então, essa é a tal da cambiata, né? Que a gente chama aqui. Né? Como eu falei, aí você põe no primeiro ou no terceiro tempo. Ou você põe para baixo também, como eu mostrei. Então, como que eu gosto de trabalhar a cambiata? Vou trazer o primeiro tempo aqui, ó. Eu penso sempre o seguinte, né? Vamos tentar fazer o máximo de cambiata que der. Não dá para fazer o tempo todo, mas pode tentar o máximo. Mas quero dizer assim, o que eu sempre penso? A primeira e a última nota. Então, por exemplo, se eu tirar essas do meio aqui, ó, você percebe que a primeira nota começa aqui no Mi e a última, ela é uma segunda acima, ela é sempre uma nota próxima acima, ela é o Fá, ó. Né, tá vendo? E se eu faço a cambiata para baixo, ó, vou fazer aqui de novo para baixo, ó. Então, desce segunda, desce terça, sobe 2 segundas. É o contrário, ó. Se eu tirar o miolinho, a primeira nota, ela é um Dó e a última é um Si, então é uma segunda abaixo. Então, toda vez que eu quero fazer uma cambiata, o que eu penso? Eu faço isso aqui, ó. Eu falo assim, vamos lá, vou fazer uma cambiata. Então, eu vejo, essa nota é consonante? É, Dó, Mi. Se eu puser a última aqui, vai ser consonante? É, também, Ré, Fá. Né? A cambiata possui 5 notas, né? 5 tempos, né, a cambiata. E aí eu sei que ela vai dar certo. Aqui, ó, vai dar certinho. Eu sei que vai dar certo porque a primeira e a última é consonante. A gente pode até começar já uma outra cambiata a partir dessa. Por exemplo, se eu pegar aqui... Fá é consonante corrente, já acabou de ver. Se eu fizer uma cambiata para baixo agora, ó. Sol, Mi. É uma consonância também, uma sexta. Então, aqui eu já conseguiria fazer uma cambiata invertida, tá vendo? Ó? Então, por que eu falo que ele é meio que um coringa? Porque, meu, só até aqui, olha o que você já fez de contraponto sem pensar muito. Você nem pensou muito. Você já fez aqui contraponto, aplicou o efeito especial da terceira espécie, que a gente pode dizer. O Schoenberg chama de fórmula padronizada, né? Que é a cambiata, e fez tudo certinho aqui. Beleza? Agora vamos ver, por exemplo, ó, se dá pra fazer de novo a cambiata aqui, chegando no Dó, ó, desculpa, na nota Mi. Ó, se eu pegar e fizer essa cambiata, que aqui é consonância, puser aqui, Mi, Fá, é uma dissonância, ó.
Não vai dar certo. E se eu puser aqui pra baixo Mi, Ré, também não vai dar certo. Então, no caso aqui, não dá pra fazer mais cambiata, entendeu? E aí, o que eu faria? Eu continuaria aqui, poderia fazer, por exemplo, né, ó, aqui, ó, uma dissonância no tempo fraco, uma sétima, depois uma oitava aqui, depois poderia até voltar uma sétima se quisesse, né, ó, porque aí voltava uma oitava aqui, né, ó. Então, olha como fica melódico isso aqui de verdade, né, ó. Tá vendo como começa a criar forma? A gente não tá pensando em motivos, nada, mas olha como começa a ficar bonito mesmo. A terceira espécie é gostosa de trabalhar, né? A primeira e segunda não é que é chato, mas a terceira você começa a criar realmente melodias. E se você seguir essa ideia de não fazer saltos, sabe? Não ficar fazendo muito isso aqui, assim, ó. Tipo, arpejando acorde, sabe? Isso daqui não fica legal, ó. Perde a linha melódica, quer ver, ó? Ó, tá vendo? Já dá uma... Não sei, perde a liga, parece. E aqui, claro, vai dar aquele problema, ó. Dó, si. É uma sétima, né? Então eu nem poderia fazer isso. Eu poderia ter chegado no máximo até a nota Lá aqui, né? Beleza? Então, legal. Falei sobre a cambiata. Agora eu quero fazer umas outras considerações de regras antigas que a gente tem que pensar bem aqui. Eu já falei dessa coisa da linha não ser tão grande e melódica para o mesmo sentido. Por que eu falei disso? Porque esse é um dos maiores erros dos alunos. Então, meus alunos, quando fazem aula particular comigo ou entram no curso online, normalmente a aula particular é melhor, né, realmente, para fazer o contraponto, mas, como eu disse, eu estou colocando no curso online a arte do contraponto, você pode ter o suporte comigo. Mas, independente disso, o que os alunos mais erram é isso, fazer essas linhas muito grandes, não consegue ver, o macro faz você, o contraponto, desculpa, faz você ver o macro da música, assim, ó, sabe, fazer a música por cima, assim, você vê ela melhor mesmo, o que tá acontecendo. Isso é uma das coisas. Então a terceira espécie é a primeira que você... Cara, deixa eu ver de cima isso aqui, você não tá muito longe, você não tá fazendo coisas muito longas assim, né? Outra coisa que eu vou relembrar com vocês, vamos fazer saltos de maior que sexta também, né? Então, por exemplo, você tá fazendo, sei lá, você começa aqui, aí você vem pra cá, por exemplo, ó. Né? Aqui já tá bastante até, sabe? Tipo, ou você vem pra cá, ó, sei lá, por exemplo. Isso daqui já é o máximo, ó, Mi, Dó. Então não fica fazendo isso assim, ó, sabe? Melodias que sejam tipo assim, ó. Sabe, sei lá, que toda hora tá fazendo saltos. Eu tô fazendo tudo certinho aqui, né? Consonâncias, tudo, mas olha quantos saltos. Que estranho isso, ó. Ó, sabe? Não é cantabile, é o que eu falo. Toda melodia tem que ser cantabile, entendeu? Tem que ter uma coisa que você consegue cantar, assim, né? Essa que é a ideia. Beleza? Então lembrando disso. Agora, outra coisa importante, galera. É isso que eu quero falando pra vocês lá no começo da aula. Tomar cuidado para não fazer o trítono melódico. O que é o trítono melódico? Eu vou fazer aqui porque eu vou fazer tudo harmonicamente certo, só que vai dar um trítono melódico aqui. Por exemplo, isso aqui, ó. Desculpa, aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Vou fazer aqui que vai dar até mais efeito. Tá vendo que eu comecei essa melodia, ó? Imagina que eu tava vindo daqui, por exemplo, ó. Eu tô fazendo certo aqui, tudo bem, ó. Mas o que tá ocorrendo aqui? Duas vezes o trítono melódico. Uma vez tá pior que a outra, né? Então, ó. Né? Aqui eu fiz uma dissonância mesmo, tudo bem, tá errado isso aqui. Mas eu poderia, por exemplo, fazer aqui eu podia fazer um uníssono aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Poderia fazer uníssono, né? Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Né? Beleza, não é errado isso que eu fiz aqui. Aonde está o erro aqui? É notar o trítono melódico que eu tô falando. Então, no caso aqui tem um, ó. Ó, si, Fá, tá vendo? Si, Fá. Esse passa um pouco despercebido, porque o Si tá começando num tempo fraco, né? Aí o Fá vem aqui, depois já volta e tal. Esse daqui já é muito mais audível. Por quê? Porque a melodia, ela começa aqui e aqui ela muda de lado, de direção. Aquilo que eu tô falando da direção da melodia. Então aqui ela fica bem uma linha melódica com trítono, assim, ó. É, ó. Fá, Sol, Lá, Si. Meu, a gente ouve muito isso aqui, ó. Fá, Si, pá, pá, parará, pá, pá, pá. Então você faz uma melodia super bonita. Parará, parará. Tá vendo que, meu, dá uma brochada, assim, né? Tanto que isso não pode fazer, realmente. Isso que eu fiz não pode. Esse é passável, como eu falei, porque ele tá no meio, vai, a gente poderia dizer aqui, de uma melodia. Ele é passável, mas esse daqui não pode fazer.
Quando ele é a linha mesmo melódica, seja pra cima ou pra baixo, ou seja aqui, por exemplo, também, ó. Sei lá, vamos pegar um lugar que dê aqui, ó. Vou trazer mais aqui pra vocês verem, ó. Por exemplo, fazer isso aqui, ó. Sei lá, Fá, Mi, Ré, Si, ó. Por exemplo. Isso daqui não rola fazer, ó. Tá vendo? Aí depois você viria pra cá, por exemplo. Estaria tudo harmonicamente certo, ó. Fá, Fá, oitava, sétima no tempo fraco, sexta, consonância. Depois Fá, Si, trítono aqui, mas não é nem por esse Fá, Si. Na verdade é mais por esse... Aqui deu um erro duplo, né, ó. Harmonia aqui e melodia aqui. Então o trítono a gente tenta evitar dos dois, ó. Harmonia e melodia, entendeu, ó? Ó, aqui foi bem horrível. Isso daqui é um exemplo bem ruim, entendeu, de fazer. Então tomem cuidado com o trítono, porque... Sabe aquela coisa quando você ouve uma música sua que você fala, cara, essa melodia tá meio estranha, não tá tão bom isso aqui, cara, que eu tô fazendo. Meu, muitas vezes é porque você não sabe ainda isso que eu te ensinei agora. Muitas vezes. Meus alunos me mandam melodias e eu faço análise e tudo, porque no suporte do meu curso não é simplesmente você tem lá uma melodia e beleza, assim, eu vou só olhar, você vai me mandar a melodia, eu falo, tá legal, tá ruim. Não, eu vou fazer uma aulinha, eu gravo uma aula pra você, explico o que você errou e tal. Então a maioria das vezes tem esse negócio do trítono aqui no meio. Então toma cuidado com isso, por isso que eu tô falando bastante disso, o trítono ficar entre uma linha melódica aqui, ó, e muito menos ainda harmônico, beleza? Então olha, eu acho que com essas considerações que a gente viu agora, a única coisa que falta ainda é a gente pensar naquela ideia das oitavas e quintas paralelas, né? Então, isso que a gente viu, né, do trítono melódico, dessas linhas muito grandes de sexta, como eu disse, na primeira, segunda espécie é mais difícil isso acontecer, porque você tem menos notas. Aqui é muito mais fácil acontecer isso. Agora, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é você também não fazer oitavas e quintas paralelas. Então, o que que é isso? Por exemplo, você tá fazendo isso aqui, ó, né? E aí eu venho, por exemplo, pra cá, sei lá, deixa eu pensar numa coisa aqui que dê certo eu fazer aqui, ó. Aqui, eu vou fazer tipo isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Né? Tá vendo que eu fiz uma oitava? Ó, mesmo que eu... Aqui harmonicamente tá certo também, ó. Então eu fiz oitava, ó. Dó, dó. Aí eu fiz nona, décima, que é terça, né? Composta. Oitava de novo e depois outra oitava aqui, né? Mesmo que eu não fizesse essa oitava de novo aqui, eu tenho duas oitavas aqui, ó, na cabeça no tempo forte, tá vendo? Então, claro que é quase impossível você não fazer oitavas ou quintas também paralelas, né? Se eu trouxesse tudo isso pra baixo aqui, por exemplo, sairiam quintas, né? Ó, começa uma quinta, depois vem outra quinta aqui, né? Ó. Por exemplo, podia fazer isso aqui, ó. Né? Ó. Então, não fazer... É as mesmas regras de antes. Não fazer quinta paralela, fazer oitava paralela... Né? Então, claro que às vezes é quase impossível você não ter aqui no meio uma oitava e aqui no meio outra oitava. Mas faz assim, toma cuidado para elas não estarem no mesmo tempo. Por exemplo, nesse caso, tem uma oitava no primeiro tempo e uma oitava no primeiro tempo. Se depois tiver uma oitava, por exemplo, aqui é quinta, desculpa, né? Desculpa, aqui é quinta. Mas, por exemplo, se tiver uma quinta, por exemplo, aqui, ó, no último tempo, então eu tenho uma quinta aqui e a outra tá lá no último tempo do outro. É muito mais passável, né? Aqui, isso daqui, por exemplo. Né? Por quê? Porque é o último tempo, ele é um tempo fraco, né? Mas também tome cuidado para não ter oitavas no quarto tempo, ou quintas, né? Ou oitavas ou quintas no terceiro, entendeu? Então, no mesmo tempo é problemático, assim. Se tiver em tempos diferentes, é menos problemático. Essa hora aqui do contraponto é uma hora que realmente a gente começa a ter coisas que são passáveis, a gente fala. Que a gente fala, ó, tudo bem, vai, isso é passável, assim, a gente diz, né? Mas tem que sempre tomar cuidado, assim. Então, galera, eu acho que é isso por hoje, né? Que eu tenho pra falar com vocês, né? Eu acho que é bem importante, assim, tudo isso que eu mostrei pra vocês hoje. Então, tentem fazer os exercícios, baixem aqui, né? O Cantos Firmos, como eu falei, o exercício do Cantos Firmos. A cambiata, tentem fazer em cima de todas as consonâncias que dá em cima aqui do Cantos Firmos, beleza? O máximo de cambiata que você conseguir e tal. E faça também em cima e embaixo, né, o contraponto. Eu sempre lembro disso. Eu faço em cima que fica mais fácil de pensar, pra vocês verem e tal. Mas faça isso daqui embaixo também, aqui, né? Você começando embaixo, aqui, ó. Você fazendo o contraponto embaixo, é importante também. Beleza? Os alunos que mais desenvolvem no contraponto fazem os dois.
Legal? Mas galera, eu acho que hoje é isso, então eu sempre no final aqui do vídeo eu mostro um pouco sobre o meu curso online, que o pessoal sempre vem perguntar pra mim, então agora eu vou explicar pra você um pouquinho como funciona o curso online Composição na Prática. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, não esqueça de dar um like, de compartilhar com os amigos, se não segue o canal, comece a seguir também e clica no sininho, porque toda semana tem live aqui no canal e toda semana eu coloco vídeos novos, então para você não perder nada, você clica no sininho e fica sabendo da notificação. Beleza? Então é isso aí, galera. Então esse é o curso Composição na Prática, como eu disse, o link tá aqui na descrição, se você quiser entender melhor, vão ter todas as informações, desculpa, lá dentro. Você pode falar comigo direto pelo WhatsApp, lá vai ter o link para você falar comigo, mas eu quero mostrar um pouquinho aqui. Então a primeira coisa, primeiros passos da composição, é você descobrir sua identidade como, né, um compositor. Isso é uma aula que eu fiz pro meu pessoal da mentoria, que eu também abro mentorias, né, de tempos em tempos. Se você virar meu aluno, você vai ter a oportunidade de também ser meu mentorado. Eu escolho os mentorados de tempos em tempos, pessoas que estão levando a sério mesmo, né, tudo que eu tô ensinando. Então, se você quer realmente levar a sério, fica tranquilo que você vai ter essa oportunidade, como esse pessoal aqui teve também. Então, eu tô ensinando aqui sobre como descobrir sua identidade com esse meu sistema de arquétipos que eu criei aqui. Então é um sistema que eu criei para meus alunos e está dando super certo, não só para saber a sua identidade, como musicalmente também, né? As músicas que chegam para você, quais são as identidades. Mostra os compositores de cada arquétipo, para você entender quem é você. Pra você saber qual ferramenta usar de maneira mais objetiva, né? E aí depois a gente vai começando então a fazer o básico da música, né? Mapa da música, frase musical, como é que você inicia uma composição. Então, o motivo que a gente estava falando agora, como trabalhar com os motivos, né, a semente de toda a música, ó, forma motivo, aula bônus de prática, bem prática mesmo, de desenvolvimento de motivos, depois mais ferramentas para desenvolver suas inspirações. Então, só o comecinho, né, o primeiro módulo para você aprender já a fazer todos esses desenvolvimentos que vocês estão vendo aqui do Bach e muito mais. Existem vários outros que o Bach não usa todos, não precisa usar todos os tipos de desenvolvimentos de uma música. Não tem nem para que fazer isso na verdade, né? Se você pode usar 2, só 3 já dá certo. Depois aprenda a desenvolver a música aqui, ó, construindo coisas maiores. Então a primeira parte, frase de pergunta, de resposta, terminando a primeira parte da sua música. Uma aula que eu adoro, essa aula aqui, prática de boas melodias. Então eu adoro mesmo essa aula prática como compor boas melodias. É uma aula que eu sempre falo para os alunos para pegarem, realmente fazerem a fundo, aprofundarem nisso. Porque eu falo, quando vocês têm o controle de compor boas melodias e desenvolver de maneira coerente os motivos, é aí que vocês vão começar a ter o controle da expressividade de vocês, da inspiração de vocês, entendeu? E aí, você também entrando aqui no curso, tem a possibilidade de participar do grupo de alunos. O grupo de alunos exclusivo, óbvio, dos alunos que são aqui do curso, é um grupo onde você pode mandar todas as suas perguntas, exercícios, composições, para eu analisar músicas de outras pessoas que você tá querendo saber o que o cara tá fazendo. E nesse grupo, eu não fico só respondendo com mensagenzinha de voz ou escrevendo alguma coisa, não. Eu faço aulas gravadas específicas para cada aluno. Então, se você tem uma dúvida sua, eu vou gravar uma aula aqui no computador específica para sua música, para o seu exercício. Então, com todo esse suporte, você pode ter certeza absoluta que o que você já tem dentro de você vai se organizar e você vai começar a fazer sua produção musical. Assim como vários alunos meus. Vocês vão ver no site, quem clicar aqui e entrar no curso, para ver sobre o curso, vai ter a parte dos depoimentos. Vocês vão ver como vários alunos conseguem, né, realizar o sonho deles de compor. E mais ainda, compor em casa, assim como eu, que moro em meio à natureza aqui nas montanhas, faço toda a minha produção no meu home studio, para o que for de, além das aulas, mas de produção de trilhas sonoras, tudo isso, né? E depois a gente começa a desenvolver as músicas, né, como eu falei, de melodias, e depois a gente vai entrar na parte de harmonia, que é o que todo mundo adora, né, mas com muito mais base agora. Você não vai entrar na harmonia só mental, né, decorando coisas. Não, então acompanhamento, parte 1, parte 2, maneira profissional de trabalhar com a harmonia, que é a condução de vozes, como harmonizar melodia, óbvio, tem que ter aula disso aqui, né, tem 2 aulas, mais um aulão de como saber a harmonia, né, e a escala de uma música, mais outro aulão sobre a harmonização de melodias. Eu sei que isso é uma parte importante que todo mundo gosta, então eu tô falando bastante de maneira bem prática e bem profissional. Depois alguns conceitos da música, né, que a gente pode ver aqui, ó. Só que tem tanta coisa aqui que às vezes eu até me perco aqui, ó. Vamos lá, então conceitos importantes da composição. Depois que você já pegou essa parte mais primeiro nível, assim, então é isso, a gente vai desenvolver tal, vem, ó, caráter, expressividade, melodia vocal e instrumental, que muita gente acha que tem grandes diferenças e não tem. Por exemplo, se você faz melodia com letra ou sem letra, você vai ter que aprender a fazer melodias, não adianta nada só escrever letra sem pensar na estrutura melódica.
Depois melodia e tema, conselhos profissionais que eu dou, né, que eu uso eu mesmo aqui. O que é contraponto, que é o que eu falei do bar aqui também, interessante para você entender essa técnica, né? Depois começa a fazer composições completas. Aí a gente começa já a pegar essas ideias que a gente fez em pequenas estruturas e transformar elas em composições completas. Então, forma ternária, que é a forma mais básica, né, que a gente tem musical, assim, que é a forma ternária. Bem-vindo que é você ter à um aula. A, um B e um A, né? Então, ó, se a gente vai passando aqui, vocês vão percebendo também que eu mostro vários exemplos de músicas, um monte de músicas, não só essa música aqui, Odeon, por exemplo, é um chorinho, então músicas populares, eruditas, né? Vou sempre deixando muito claro e volto lá pro programinha, sempre pra ficar, para vocês entenderem mesmo, sabe, galera? Não é pra ficar uma coisa que simplesmente mental, é na prática mesmo. Depois, ó, outras formas, maneiras diferentes de montar sua composição. Então, forma é o quê? Como você conta toda essa história. Faz a parte A, B, volta. Essas maneiras diferentes que são coisas que você pode pensar totalmente inovadoras, né? E originais pra fazer. As formas mais usadas também. Tema com variação, prelúdio, grandes formas, formas das sinfonias e dos concertos. Então você vê que é desde coisas mais simples, se você quiser, até coisas complexas, né? Concertos, sinfonias, rondó, música para trilha sonora, que eu falei que é muito importante, né? Eu falo sempre para os alunos, quem quer começar ganhando dinheiro com composição, trilha sonora é um puta mercado legal para você começar. Você faz coisas pequenas, simples e consegue já vender suas composições, te contratam para fazer jingles, para fazer comerciais, tudo isso, eu explico tudo aqui. Composição com modos gregos, né? Então, composição com modos gregos é o quê? Também muito usado em trilha, mas usado em músicas em geral. É você utilizar diferentes escalas, diferentes notas para dar diferentes sentimentos para suas músicas. Então, como compor exemplos de músicas em modos gregos, harmonia modal, análise de músicas, né, em modos gregos. Então, tudo que você precisa. E além disso, esses módulos adjacentes aqui, bônus, ó. Treinamento auditivo, onde você vai aprender, então, com exercícios práticos, como treinar seu ouvido interno sobre ritmo, acordes, modos gregos, intervalos, escalas. Aqui, análises de músicas, como a que a gente tá fazendo agora, mas de várias outras. Prelúdio do Bach, várias obras do Chopin, do Tom Jobim, um monte de coisas, como os caras põem em prática essas coisas que eu falo no curso. Produção e gravação, que eu acho super importante, não só você saber desenvolver suas ideias, mas como colocar nesses programas que como eu sempre digo aqui, não só eu, mas todos os grandes nomes da música hoje em dia estão compondo no quarto deles com coisas muito simples, equipamentos gratuitos que eu mostro aqui pra vocês. Então, como utilizar esses equipamentos, um aulão com um profissional que eu trabalho, que tem um estúdio, onde ele faz várias propagandas, eu sou o compositor da empresa dele, então ele tá falando tudo sobre áudio, equalização, mexer nesses programas. Como trabalhar com o Reaper, que eu falei que é um programa gratuito, montando o seu primeiro home studio, microfone, se vale a pena gravar com celular, tudo que vocês perguntam aqui pra mim. E muitas vezes os alunos querem uma aula e eu coloco uma aula nova aqui, viu? Isso, por exemplo, começou assim, muito tempo atrás, quando eu comecei o curso, um aluno pediu, eu preciso aprender a mexer no Reaper. Então eu fiz esse módulo novo aqui, né? E aqui no final ainda marketing digital. Então para você, depois que produzir toda a sua música, depois que você conseguir passar ela para um instrumento ou para um programa, deixar ela virar uma música mesmo, você ainda saber como lançar ela, fazer campanha de marketing, atingir seus fãs. Então, tudo isso nesse curso online, que se você entrar agora aqui e ver, você vai perceber que é um preço super em conta mesmo, e você pode fazer em várias vezes, até 12 vezes no cartão, que vai sair praticamente R$ 1 por dia esse curso aqui. Então, eu acho que se você quer realmente levar a sério e ainda ter esse meu suporte, eu te convido realmente a conhecer aqui clicando no link abaixo sobre o meu curso Composição na Prática, e você ainda tem a oportunidade, quando você adquirir esse curso, de adquirir o curso Música na Prática, que é um curso completo sobre teoria, só que aplicado à prática. Então, desde o que são notas, intervalos, escalas, acordes, campo harmônico, escalas menores, tonalidades, escrever na partitura, ritmos, tudo isso, né, você vai ter dentro do curso Música na Prática, que também tá com preço muito barato, promocional, que eu vou mudar esses preços daqui a pouco, porque vocês vão ver lá, tá realmente, por todo esse conteúdo tá ridículo. E mais o curso Arranjo na Prática. O Arranjo na Prática é para você conseguir pôr todos os instrumentos que você quer. Toda a linguagem, não só dos instrumentos de formações menores, como guitarra, bateria, violão, piano, como formações maiores, big band, metais, cordas, tudo isso. Entenderam? Então você tem um mundo completo aí da composição, e com o meu suporte ainda pelo WhatsApp, você pode ter certeza que você vai longe. E aí os alunos, né, como eu expliquei aqui, aí eu não vou falar muito, que é quem entra no curso que vai ficar sabendo melhor,
pode entrar na mentoria, para você ser realmente mentorado lado a lado, 24 horas comigo durante 6 meses, para você desenvolver todo o seu projeto e lançar o seu primeiro projeto musical mesmo, autoral. Então a mentoria é quem quer lançar realmente seu primeiro projeto, seja um concerto, seja um álbum, um EP, seja lá o que for. Beleza? Então é isso aí, agradeço você que ficou até o final do vídeo e como você sabe, o canal toda semana tem coisas novas, sempre na prática e sempre evoluindo na composição de todo mundo. Valeu, então até a próxima!